A profecia do Papa Francisco adverte que viu presságios de destruição e desolação para a humanidade. Há 9 anos, os olhos do mundo acompanhavam de perto a ascensão de Jorge Mário Bergoglio como sucessor do Papa Bento XVI. Mas também surgiram muitas questões, como a de que o novo Papa Francisco seria o último pontífice católico romano antes do retorno de Jesus Cristo. E isso porque a escolha do nome papal por Bergoglio, Francisco I, foi bastante surpreendente. Lembrou-se de Francisco de Assis, fundador da ordem religiosa franciscana. Aquele Francisco era conhecido por sua pregação itinerante, seu estilo de vida simples e sua missão declarada de consertar a Igreja Romana. Mas não é essa associação com Assis, ou seu treinamento como jesuíta, que deu ao Papa Francisco sua suposta autoridade. Em vez disso, é sua suposta herança como sucessor do apóstolo Pedro, considerado pelos católicos romanos como o primeiro bispo de Roma. Mas o papado de Francisco foi previsto com centenas de anos de antecedência? Alguns apontaram para a misteriosa profecia de São Malaquias, obra de um monge do século XII que previu que Francisco seria o último papa antes do retorno de Cristo. A profecia contém uma lista de mais de 100 epígrafes curtas, que descrevem mais de 100 papas, começando com Celestino II, que ocupou o cargo de 1143 a 1144. Contando para frente, a profecia vincularia o penúltimo item da lista ao já aposentado Bento XVI. Então Francisco I será o último Papa? Bem, a verdade é que não sabemos e teremos que esperar o fim de seu papado. Mas, enquanto isso, parece que o Papa Francisco também tem visões do nosso futuro, profecias do que está por vir. A profecia do Papa Francisco. O Papa ofereceu um vislumbre aterrorizante do nosso futuro, dizendo que viu sinais de um tempo ainda mais sombrio para a humanidade. Em uma missa no Vaticano, o Papa de 85 anos disse no domingo que tem uma visão terrível para o mundo com presságios ainda maiores de destruição e desolação. A missa foi celebrada em comemoração à festa de Nossa Senhora Guadalupe, que caiu na segunda-feira. Comemora a aparição da Virgem Maria a um jovem, São Juan Diego, em 1531 na cidade do México. Mas, apesar dos atuais tempos difíceis para o mundo, incluindo guerras, particularmente o conflito da Rússia na Ucrânia, a crise econômica global, a pobreza, a fome e uma crise internacional de energia, o Papa disse que tem uma visão de que as coisas serão muito piores. Em sua homilia, o pontífice disse que é um tempo amargo, cheio do rugido da guerra, crescente injustiça, fome, pobreza e sofrimento, mas neste momento escuro e desconcertante, há presságios de destruição ainda maior e solidão. Acrescentou que no Natal, o amor divino de Deus e a sua vinda a nós nos dizem que este é também um tempo propício para a salvação, em que o Senhor, por meio da Virgem Mãe, continua a nos dar o seu Filho. Ele pediu à Congregação do Vaticano que se envolva sem demora, para sair ao encontro de nossos irmãos e irmãs que foram esquecidos e descartados por nossas sociedades consumistas e indiferentes. O pontífice recordou o versículo bíblico de João 3,16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao celebrar a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, o Papa disse que a Virgem Maria nos convida a deixar para trás todos os preconceitos e medos que habitam nossos corações e a confiar no verdadeiro Deus para quem vivemos, dirigindo-nos com alegria e confiança a reafirmar nossa pertença ao Senhor. Em 2031 fará 500 anos desde a aparição de Maria ao jovem no México. Por isso, o Papa Francisco pediu a todos os membros da Igreja Peregrina nas Américas, pastores e fiéis, que participem desta jornada celebrativa que visa promover um encontro com Deus através de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele quer nos lembrar que foi o Evangelho que formou a alma da América Latina e que, como crentes em Cristo, temos a responsabilidade de ser testemunhas credíveis do amor de Jesus Cristo e protagonistas decisivos na construção de uma nova cultura, disse o Papa Francisco. As outras profecias do Papa Francisco. Embora possa parecer incrível, esta não é a primeira profecia do Papa Francisco. Em 2018, de volta da viagem à Coreia do Sul, ele disse a repórteres que tinha tempo limitado para concluir suas reformas na Igreja Católica. Embora tenha sido quando lhe perguntaram sobre sua popularidade que o Papa Francisco fez uma premonição sobre sua própria morte. Eu vivo isso como uma generosidade do povo de Deus. Internamente, procuro pensar nos meus pecados, nos meus erros, para não me orgulhar. E acrescentou: porque sei que vai durar pouco.
2 ou 3 anos. E então, para a casa do Pai. Parece que o Papa Francisco não para de nos surpreender. No entanto, muitas pessoas acreditam que o papado do pontífice coincide com o período do fim dos tempos e a ascensão do Anticristo.